Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a defesa do TCC intitulado Complicações Neurológicas da Covid-19, Nomenclatura, Fisiopatologia e Principais Sinais e Sintomas. Eu sou Afonso Pandolfi Costa e este é meu colega Victor Mascarenhas e vamos iniciar a apresentação agora. Gostaríamos de primeiramente dar as boas-vindas a todos os presentes, em especial aos membros da banca, Tamires Dalbal Martinello, nossa orientadora, Carol e Gustavo, e também a co-orientadora a doutora Simone Farias Antunes. Introdução. A Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que foi descoberto pela primeira vez em dezembro de 2019, e hoje, 4 anos depois do início da pandemia, já contamos com mais de 700 milhões de casos, incluindo 7 milhões de mortes ao redor do mundo, de acordo com o dashboard da Covid-19 da Organização Mundial da Saúde, como vocês podem ver nessa imagem. Apesar da Covid-19 ser uma doença principalmente respiratória, há diversas manifestações neurológicas. E até 50% dos sobreviventes de Covid-19 apresentam algum sintoma 12 meses após a fase aguda. Desses sobreviventes, 1/5 deles tem sintomas neurológicos permanentes. A nomenclatura para a Covid longa ainda não é padronizada, e os mecanismos pelo qual o SARS-CoV-2 é capaz de causar lesão neurológica ainda são desconhecidos. Devido a isso, nesta revisão nós compilamos as evidências discutidas até então na literatura sobre, primeiro, a nomenclatura, segundo, a fisiopatologia e terceiro, os sinais e sintomas da Covid neurológica. Partindo agora para os mecanismos neuropatogênicos, nós temos 6 principais formas discutidas sobre a possibilidade do vírus causar dano neurológico. A primeira é a neuroinvasão direta por nervos cranianos, principalmente o olfatório. Segundo, são danos à microvasculatura e disfunções da barreira hematoencefálica. Terceiro, neuroinvasão pelo líquor. Quarto, resposta inflamatória sistêmica. Quinto, hipoxemia e hipóxia cerebral. E sexto, coagulopatias induzidas pela infecção. Iniciando pela neuroinvasão direta pelo nervo olfatório, que é a via mais discutida na literatura, vemos que essa hipótese, na qual o SARS-CoV-2 utiliza os axônios do nervo olfatório como via para o sistema nervoso central, ela tem sido amplamente aceita na literatura. Trouxe essa imagem para representar melhor o caminho que o vírus faria. Ele chegaria na via aérea superior por meio do nariz. Aqui ele entraria em contato direto com os receptores olfatórios, os neurônios receptores olfatórios tendo seus dendritos aqui na mucosa olfatória. E uma vez que o vírus entra em contato com esses receptores, ele seria incapaz de infectar esses dendritos e seguir por transporte axonal reverso até o trato olfatório. Do trato olfatório ele seguiria pelos axônios que compõem o nervo olfatório até o sistema nervoso central, seguindo esta via aqui e ganhando acesso a todo o resto do encéfalo. Podemos ver aqui também uma íntima conexão com o hipotálamo, e isso é importante no sentido de evidências dessa via. As evidências que suportam a neuroinvasão pelo nervo olfatório são: a anosmia é um dos sintomas neurológicos mais frequentes da Covid-19. Segundo, foram detectadas a imunohistoquímica, partículas virais na mucosa e nos arredores do bulbo olfatório de pacientes com Covid-19. E terceiro, camundongos transgênicos para o ECA2 humano, o principal receptor do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 conseguiu atingir o sistema nervoso central a partir do nariz, utilizando o bulbo olfatório como via. Acredita-se que o SARS-CoV-2, por ter muitas semelhanças com o SARS-CoV-1, seja capaz de utilizar uma via similar. Além disso, temos neuroimagem anormal do bulbo e girolfatórios, tanto a ressonância magnética quanto a PET-CT, em pacientes que têm anosmia, e também há registros de partículas virais do SARS-CoV-2 em amostras do hipotálamo de falecidos da Covid-19, implicando que o vírus atingiria o hipotálamo por meio da via olfatória, como mostrado anteriormente. Há também a discussão da hipótese da neuroinvasão por outros nervos cranianos, principalmente os nervos vago e glossofaríngeo, dado que eles também são ricos em receptores virais, como o ECA2, TMPRSS2 e NRP1, e esses nervos eles também têm prolongamentos diretamente em contato com áreas sabidamente reservatórias do vírus, como pulmões e trato gastrointestinal. Indo para o terceiro mecanismo, os danos à microvasculatura e disfunções da barreira hematoencefálica, sabe-se que as células endoteliais sistêmicas, principalmente dos capilares sanguíneos, têm alta expressão de ECA2, TMPRSS2 e NRP1, novamente os receptores do vírus SARS-CoV-2. Isso permite que o vírus, assim que ele ganha a corrente sanguínea a partir do seu primeiro sítio de infecção, infecte imediatamente as células endoteliais. E dado essa possibilidade, a doença da Covid-19 já é considerada hoje uma doença também vascular e endotelial, além de respiratória. As células que compõem a barreira hematoencefálica também são ricas em ECA2. Assim, é possível que o vírus infecte diretamente as células que compõem a barreira hematoencefálica e atravesse dessa forma essa barreira até o sistema nervoso central.
Além disso, disfunções causadas pela infecção viral da barreira aumentam sua permeabilidade para diversas substâncias, incluindo o próprio vírus. Ou seja, quanto mais infectada está a barreira, mais vírus tem acesso ao sistema nervoso central, e isso vai ter implicações que eu vou explicar posteriormente. Quanto à via do líquor, existe a hipótese de que a neuroinvasão possa ocorrer por meio dos plexos coroides. A gente tem essa suspeita porque há um caso de encefalite com positividade para o SARS-CoV-2 no LCR, e isso se daria pela barreira sangue-LCR, que se localiza entre os capilares dos plexos coroides e os ventrículos cerebrais. Trouxe uma imagem aqui para ilustrar também. Aqui temos os capilares sanguíneos fenestrados que irrigam o plexo coroide aqui na região do terceiro ventrículo, e podemos ver que a barreira sangue-LCR é composta por células endoteliais, essas primeiras aqui, e pelas células do epitélio do plexo coroide. O vírus chegaria pela corrente sanguínea, infectaria o endotélio, depois infectaria também as células epiteliais do plexo coroide, já que elas também expressam receptores virais. E uma vez que ele atinge essas células do epitélio, representadas nessa imagem aqui também, ele poderia causar extravasamento para o líquor, no caso aqui representado em azul claro, o ventrículo cerebral. Uma vez que ele ganha o líquor, ele teria acesso indiscriminado ao parênquima cerebral, representado aqui na cor azul mais escuro, que seria o equivalente aqui ao próprio cérebro, né, nessa imagem macroscópica. Quanto à resposta inflamatória sistêmica, a gente sabe que a resposta imune desregulada é um dos principais marcos da infecção pelo SARS-CoV-2, e isso pode causar lesão em tecidos rígidos e não infectados pelo vírus, incluindo o sistema nervoso central. Sabe-se também que a tempestade de citocinas promovida pela Covid-19 aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, e isso acaba criando um ciclo vicioso bastante importante de dano neurológico imunomediado, entre a neuroinflamação e a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Isso se dá porque o aumento da neuroinflamação aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, e o aumento da permeabilidade da barreira permite que mais partículas, incluindo o próprio vírus, acessem o sistema nervoso central, provocando ainda mais neuroinflamação, que por sua vez reforça a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Assim, esse ciclo se perpetuaria a longo prazo, mesmo até depois da infecção inicial já ter sido resolvida, explicando alguns sintomas de longo prazo que a gente pode observar nessa revisão. Hipoxemia e hipóxia cerebral também são mecanismos. A hipoxemia, que é a redução do oxigênio no sangue arterial, pode causar hipóxia de forma direta, redução do suprimento sanguíneo. Mas também há casos de hipóxia microvascular cerebral, apesar de saturação de oxigênio arterial normal, 7 meses após a fase aguda registrados. Haveria também um ciclo de autorreforço, similar àquele que eu acabei de explicar, no qual a hipóxia cerebral causa neuroinflamação, e quanto mais inflamado o tecido, pior a irrigação local, bem como o aumento do uso de nutrientes, o que reforçaria a hipóxia cerebral. Coagulopatias, causadas pela disfunção endotelial difusa, também têm papel na disfunção neurológica. Principalmente, teoriza-se que microtrombos seriam os principais responsáveis por desencadear algum tipo de perda cognitiva pela hipoperfusão. Supõe-se que podem desenvolver-se também demências associadas à Covid-19 por meio desses mecanismos, já que microisquemias em diversos locais do sistema nervoso central causadas por microtrombos poderia acarretar lesão difusa. Alguns outros mecanismos discutidos são cavalos de Troia de células imunes, quebras de junções comunicantes e disfunção mitocondrial após a infecção neuronal. Apesar desses mecanismos terem sido discutidos inicialmente na pandemia, eles têm perdido espaço na literatura mais recente. Partindo agora para as patologias e complicações agudas e principais formas de apresentação da Covid neurológica, temos em primeiro lugar o AVA isquêmico. A incidência varia de 1 a 3% dos casos de Covid-19 e já foi determinado que a doença é um fator de risco independente para AVA isquêmico em pacientes hospitalizados. O risco da Covid-19 hospitalizada para AVA isquêmica é ainda maior do que de comorbidades clássicas, como obesidade e doença cardiovascular. Já para quadros leves, na população jovem ainda é incerto se compõe ou não um fator de risco isolado. O prognóstico do AVA isquêmico associado à Covid-19 é ruim, com mortalidade que chega até a 50%, e em geral esses AVS são mais graves, têm mais sequelas, mais níveis de incapacitação e envolvem mais territórios multivasculares, grandes vasos e vasos atípicos, quando comparados a AVS não associados à Covid-19. Existe também uma associação com os AVS hemorrágicos, embora em incidência muito menor, aproximadamente 0,2%, ou seja, cerca de 10% do que é a incidência do AVA isquêmico. E o mecanismo para isso seria a infrarregulação e destruição dos receptores ECA2, que
Ocasionaria picos de pressão capazes de causar ruptura de pequenos vasos do sistema nervoso central, dada a desregulagem da pressão arterial local microvascular, que é parte do sistema renina-angiotensina. Doenças neurodegenerativas também têm uma importância epidemiológica significativa, dado que sabemos que a Covid-19 tem pelo menos 6 implicações fisiopatológicas sabidamente neurodegenerativas. São elas, primeiro, o estado protrombótico, segundo, a lesão endotelial, terceiro, a neuroinflamação, quarto, hipoxemia e hipóxia, quinto, disfunção mitocondrial e sexto, a desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. De fato, em um grande estudo com mais de 150 mil pacientes comparados a mais de 10 milhões de controles, encontraram um aumento de 103% no risco de desenvolver doença de Alzheimer após 12 meses da infecção aguda. Apesar dessas correlações, pedimos cautela, dado que não há dados suficientes de longo prazo para confirmar uma relação de causalidade, e é possível que isso aconteceria no contexto de qualquer doença moderada ou severa, não sendo necessariamente uma característica da infecção pelo SARS-CoV-2. Quanto ao sistema nervoso periférico e desautonomia, parece haver uma associação, mas ela segue sendo conflitante na literatura, principalmente em relação à síndrome de Guillain-Barré, que inicialmente parecia ter uma relação positiva. Alguns países encontram aumento na incidência da SGB após a pandemia e outros encontram diminuição, então as evidências são discordantes. Quanto à desautonomia, também há relatos, porém os dados são ainda mais limitados, e não sabemos se a causa desses efeitos no sistema nervoso periférico e autonômico são diretos do vírus, por dano neurológico local, ou mecanismos autoimunes. Há também doenças neuropsiquiátricas associadas à Covid-19, as principais são ansiedade, estresse pós-traumático e depressão, e também há relatos de alteração na percepção da dor, de forma similar à fibromialgia. Só que é difícil avaliar o papel da infecção no desenvolvimento desses quadros, dado a presença de inúmeros fatores de confusão impostos naturalmente pela pandemia, como isolamento social, instabilidade econômica e estresse, todos sabidamente associados ao desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas.